Graça e paz, irmãos. Aleluias. Que alegria poder estar aqui, novamente com os irmãos. Depois de algum tempo, nós tivemos aí esse período mais crítico da pandemia, onde a gente não pôde estar viajando, se encontrando, Pastor Rodrigo estava aqui falando das viagens, Antes da pandemia, a gente tinha muitas viagens, a gente estava em muitos lugares, fazendo muitos trabalhos, e a pandemia deu aquela segurada nas coisas, e a gente foi para o online, e mesmo no online nós mantivemos, a graça de nos relacionar, de crescer, e nessa época Deus também preparou, os nossos grupos de discipulado, os nossos microgrupos, e a gente avançou muito nessa área também do cuidado pastoral. E agora estamos começando de novo, a sair, a estar, e como disse aqui, o Rodrigo, nós viemos especialmente para estar aqui nesse culto, em memória desse querido irmão, pastor, que foi muito importante lá na Imel Cuiabá. Ele foi um tipo de mentor na época, um mentor, um assessor que cuidou da gente no início do trabalho, quando o trabalho lá quase veio a fechar, deixar de existir. Ele acreditou, ele investiu com a sua família, com uma pequena igreja nossa aqui de Vila Sabrina, era uma pequena congregação que ele era pastor, e dividiu o seu amor, dividiu os recursos lá com Cuiabá, e hoje, pela graça de Deus, nós temos lá mais de uma dezena de igrejas, um concílio naquela região, com muita saúde, muito crescimento, e é interessante, porque ele investiu na minha vida há 30 anos atrás, cheguei lá em 92, e nos últimos anos, eu me tornei um mentor dele. Nós vínhamos aqui no Alto Tietê, Mogi, por vários anos, aí depois o pastor Rodrigo estava mais perto aqui, na época da pandemia, chegou mais junto e estava assessorando ali o pastor Edson. Então, eu vim também por causa disso, eu falei, pastor Rodrigo, vou estar aí domingo de manhã, só viajo à tarde, você quer que eu esteja com vocês? E ele foi muito gracioso em permitir que eu estivesse aqui com os irmãos, então para mim é uma alegria poder estar aqui e cooperar com Deus, cooperar com a igreja dele através dessa palavra. Você crê que Deus tem algo para você? Amém? Você que está conosco online também crê? Então você vai receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o caminho do justo. Repita comigo. O caminho do justo. Eu quero falar sobre isso por quê? Porque uma parte de nós temos muita dificuldade em entender que somos justos. Uma parte de nós tem muita dificuldade em entender que somos santos. Uma parte de nós temos muita dificuldade em entender que somos bons, não é? Mas a palavra do Senhor diz que todas as cartas, basicamente todas as cartas que você lê no Novo Testamento, a saudação daquele que escreve, especialmente Paulo, ele já começa como? Aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Coríntios. Aí você lê as cartas aos Coríntios, você fala assim, esse homem é louco de chamar essa galera, Era uma galera complicada, Eu digo sempre que a igreja de Corinto é uma igreja como a minha, Porque nós temos sempre as nossas dificuldades. Mas Paulo tem essa graça de entender que aqueles que estão lá são santos. Por que eles são santos? Porque eles foram santificados pelo sangue de Cristo Jesus, não é? E aquele que é justo também, ele é justo não por si mesmo, ele é justo porque ele foi justificado pelo sangue de Jesus. Então diga à pessoa do seu lado, você é justo, você é justa, entendeu? Você é justo, Você que está online, dá um grito bem alto, eu sou justo, eu sou justa, Por que nós precisamos enfatizar e afirmar isso para as nossas vidas? Porque todo aquele que começa a crer que ele é, assim ele será. Estão entendendo? Toda a nossa obra, toda a nossa vida é uma vida de fé. Nós somos aquilo que nós cremos. Nós somos aquilo, a outra maneira de falar isso, nós somos ou temos aquilo que nós honramos. Está entendendo? Então, se eu honro essa verdade de que o sangue de Jesus me justificou, essa verdade vai se tornar prática na minha vida. Amém?
Por quê? Porque aí você vai entender, você crê, você tem clareza da justiça de Deus na sua vida. Aí chega um momento em que você é tentado a praticar a injustiça. Só que aí quando você vai praticar a injustiça, você lembra do quê? Eu sou justo. Opa, mas espera aí, Marinho. Um justo não pratica injustiça. Estão me entendendo, sim ou não? Nós estamos construindo uma casa. Pela primeira vez, estamos construindo uma casa para nós, como família, né? Aconteceu uma série de coisas, minha sogra veio morar conosco, está com 91 anos, e o apartamento é pequeno, então resolvemos vender tudo e construir, e está sendo um negócio muito interessante. E a construção subiu muito, e aí, então, foi o carro, está indo tudo para a construção. Aí ficamos sem carro, aluguei um carro. Aí estou de carro alugado. E num desses meses que eu estava com o carro alugado, eu avariei o carro. Não é uma forma bonita de dizer que eu dei uma amassada no carro, né? E aí, só que era assim um negócio meio disfarçado, assim numa tampa traseira e tal. Aí eu fiquei pensando, vou entregar o carro tal dia, acho que eu vou à noite. Porque se eu for à noite, o vistoriador vai olhar e vai estar meio escurinho, ele não vai perceber a avaria. Estão entendendo, sim ou não? Esse é o coração do pecador, esse é o coração do injusto, esse é o coração do manipulador, do impostor que vive em mim. Estão entendendo? Mas aí quando aquele pensamento veio, eu comecei a pensar, eu tenho até tal hora, eu falei, não, Marinho, você é justo, você é santo, você não precisa dessas coisas, não é? E aí fui levar o carro, aí cheguei lá, aí o rapaz que foi atender, né, da locadora, ele faz ali, começa a pegar o documento, tirar a foto, e ele fala, e aí, senhor Marinho, foi tudo bem com a locação? Eu falei, foi tudo bem, porém, aconteceu isso, eu levei ele lá, né, e mostrei para ele. Aí ele olhou, falou assim, eu vou fazer um registro da avaria, mas o senhor fica tranquilo, nós vamos favorecer, o senhor fica em paz, nossa locadora é muito boa, nós não vamos fazer nada para prejudicá-lo. Vocês estão entendendo? E aí ele falou, aí ele fez ocorrência, tudo, fez a ocorrência do sinistro, eu assinei digitalmente e tal. Ele falou, senhor, fica tranquilo, nosso gerente dessa área não está aqui agora, mas amanhã ele vai estar e ele vai entrar em contato com o senhor. Eu falei, amém, maravilha, né? Pedi, entreguei aquele, peguei um outro carro para o próximo mês e tal, saí, fui embora, fiquei esperando. Já tem mais de 10 dias. Que o gerente não me ligou, não me mandou e-mail, e eu creio que não vai chegar. Você sabe por quê? Porque você é justo. Aquele que é justo é favorecido. Aquele que é justo, ele vive nessa justiça. Estão entendendo? Deus pode ter tocado no coração daquele povo e falado, esse homem não escondeu. Esse homem, né, chegou aqui já revelando a sua ofensa, né, já revelando o mal que ele causou. Já chegou aqui confessando o seu pecado, né, e tal. E Deus pode ter feito uma obra? Pode ser que o gerente atrasou e ainda mande o e-mail? Pode. Mas o que eu quero dizer para você é que quando eu saí dali, eu saí cheio de paz e cheio da alegria do Senhor. Por quê? Porque quando você tem essa consciência, e aí a tentação vem para pegar você, o que você faz? Você vai viver pela sua identidade. Essa é a verdadeira identidade. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer eu sou justo? Aleluia. E nós vamos hoje compartilhar como que é esse processo de se tornar justo. Vai comigo, Provérbios 4:18, 19, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Ela vai o quê, queridos? De que maneira? Ela vai brilhando mais e mais. É um processo. Ela é um processo. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos, olha só, lá está falando a vereda dos justos. E aqui é o caminho dos perversos, é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Que tristeza.
né? O caminho do injusto, o caminho do perverso, o caminho daquele que não foi justificado, o caminho daquele que ainda não experimentou da graça de Deus, é um caminho triste, é um caminho acidentado. Ele é um caminho aonde o texto diz que ele nem sabe onde tropeçou. Ele cai o tempo todo. Porque aquele que está em trevas, não é? Aquele que está vivendo na perversidade, ele está vivendo de tropeços, ele está vivendo de acidentes. Nos Estados Unidos, há décadas atrás, eles criaram umas rodovias chamadas as rodovias dos acidentes. Eles pegaram carros acidentados, eles colocaram de um lado e do outro das rodovias, por quilômetros e quilômetros. Carros destruídos em acidentes, carros que foram dados PT, perda total. E as pessoas andavam naquelas rodovias, e aquilo era didático, para tentar mostrar para as pessoas que a sua imprudência, excessos, acabavam naquilo ali. E aí eu fico pensando que a vida de algumas pessoas é parecida a essa estrada, pastor Rodrigo. Elas vivem de acidentes em acidentes. É uma tristeza. Esse é o caminho do perverso. Esse é o caminho do injusto. Mas você e eu estamos em um caminho diferente, certo? Nós estamos numa vereda diferente. Nós estamos no caminho dos justos. E às vezes o injusto, ele acha que o caminho dele é bom. Provérbios 16, 25, há um texto para nós que diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Perdão, esse nós já lemos, né? Se você puder colocar para mim Provérbios 16, 25, para você poder acompanhar, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Mas o fim dele é caminho de morte. Aquele que não tem a luz de Deus, aquele que não tem a revelação de Jesus, acaba trilhando esse caminho. Ele acha que é direito, ele acha que é bom, porque ele é um caminho de justiça própria. Todo caminho que você acha pode ter o risco de não ser o bom caminho. Mas o caminho que é revelado por Jesus para nós, esse é o caminho perfeito e da vida. Não é? É interessante porque há uma transição que acontece, né, da perversidade para a justiça, ou da injustiça para a injustiça. Texto de João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho. Quem entrar por ele, a Bíblia diz que ele achará pastagem, né? Esse é o caminho que quando você entra, você tem suprimento, você tem segurança na sua vida. Nossa família tem um sítio a 600 quilômetros de Cuiabá. Interessante que meu pai viveu 12 anos, depois passou para os filhos, e nós tivemos esse sítio até recentemente. Eu fui lá há 2 semanas resolver umas questões dessa terra. E eles são 500 quilômetros de asfalto e 100 quilômetros de estrada de terra. E 100 quilômetros de buraco, de sacolejo, né, que você não consegue, você dá uma acelerada, e tem um próximo buraco que você tem que parar, né, e a gente estava numa caminhoneta, e a caminhonete, ela pulava, né, todo mundo, daí um pouco, um dos que estava atrás, falou: para, né? Aí eu parei, aí ele falou assim, eu falei: deixa passar pelo menos a poeira. Não dá, aí ele, né, abriu a porta, porque ficou todo enjoado. O que eu quero dizer para você, que você pode escolher esse caminho acidentado, de buraco, de solavanco, ou você pode escolher o caminho aplanado. E você sabe o que eu quero te dizer? 500 quilômetros de asfalto é muito menos cansativo do que 100 quilômetros de terra com caminho acidentado. Estão comigo? O seu rendimento na justiça de Deus em Cristo é 5 vezes maior, 10 vezes maior do que quando você vive no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, na sua própria força, na sua própria justiça. E na volta, né? Então na volta é o contrário, né? Você anda os 100 de terra para pegar os 500 de asfalto. E aí nós estamos lá, e vai, tá, escorrega e volta, né? E aí de repente nós avistamos o asfalto. E aí quando a gente entrou no asfalto, todo mundo falou assim: agora sim. Você pode dizer: agora sim. Pode repetir? Agora sim.
Você está no caminho dos justos. Oh, aleluia! Tão maravilhoso isso. É tão precioso você desfrutar disso, né? Desse caminho que Ele vai aplanando, esse caminho que Ele vai trabalhando na sua vida. E é interessante porque mesmo o asfalto, o nosso asfalto especialmente lá, ele é uma pista de ida e volta, né? Então ele é muito estreito. A estrada de terra é larga, ela é enorme, né? Porque às vezes ela vai aumentando de tamanho, porque alguém quer passar mais na beira para evitar. Ela é uma estrada larga. Eu quero dizer para você, meu querido, que esse texto, ele fala de algo que é uma vereda. Esse caminho é chamado de vereda. Vereda pode ser definida como um caminho apertado ou sem espaço, mas também como um caminho alternativo, através do qual se consegue chegar mais rápido a um determinado local. Veja que paradoxo. Um caminho apertado, que você pode chegar mais rápido a um determinado local. Talvez você hoje vai entender um pouco quando Jesus disse, lá em Mateus 7,14, que Ele fala assim, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Diga comigo, eu sou um dos poucos que me acertei com a porta e com o caminho. A vereda da justiça, o caminho estreito, o caminho que é apertado, mas que te leva mais rápido ao seu destino. É muito importante você entender isso. Para quê? Para que quando você está envolvido, né, nesse processo de se tornar cada vez mais justo, de se tornar cada vez mais brilhante como a luz da aurora, esse caminho da perfeição cristã, esse caminho, ele é um caminho que ele é pavimentado, né? Ele vai sendo construído, ele é um processo que nós passamos por ele. Talvez você hoje esteja passando por um processo, seja um processo, né, de relacionamento na família, nos filhos, no casamento, seja um processo de ajuste financeiro, seja um processo na sua saúde física, emocional, seja um processo, né, que você está vivendo de apertos, de amadurecimento. Minha vida toda foi feita de processos. E hoje eu olho para trás e eu percebo que nesse processo havia um aperfeiçoamento da parte de Deus e mostrando um caminho de justiça. Né? A minha lista é grande, né? Porque eu tive muitas provações, né? Apertos incríveis para chegar a uma maturidade. Então eu tive uma forte, quase mortal pneumonia aos 4 anos de idade. Eu tive poliomielite, né, paralisia infantil aos 15. Eu fui expulso do seminário. Essa é uma história que eu nem gosto muito de contar, porque as pessoas não entendem muito. Como que esse pastor foi expulso, excluído do seminário aos 22 anos. Eu tive uma falência federal da pequena empresa que tínhamos aos 28 anos, quando eu tinha 1 ano de ministério pastoral. Fiquei endividado, fiquei quebrado, né, nessa época. Fui injustiçado pelos líderes e pastores da igreja que eram para cuidar de mim e agiram com injustiça aos 34 anos. Eu tive dificuldades financeiras extremas na abertura da nossa igreja, que hoje é a Imel Areão, que é a nossa principal igreja daquela região. Eu me lembro que chegou um dia que eu sentei junto com a minha esposa Mira, pastora Mira, e chorei, porque nós estávamos há 1 ano e pouco plantando aquela igreja, e nós não tínhamos recursos nem para pagar o aluguel. Nós alugávamos o prédio e alugávamos a casa que nós morávamos. Mal cobria o aluguel, e nós não tínhamos salário, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos o que fazer. E aí, naquele dia, eu pensei, pela primeira vez eu pensei, tomei a decisão errada. Deixei a Imel CPA, que tinha um prédio pronto, casa pastoral, que tinha tudo para abrir aquele trabalho na região da cidade. Mas na mesma hora que eu pensei que eu tinha errado, o Espírito testificou no meu coração. Falou, você não errou, eu estou com você. Você vai experimentar. E o Senhor começou a ministrar no meu coração naquele dia. Eu chorava e Ele ministrava, eu chorava e Ele ministrava.
e para a glória do Senhor, quem vai em Cuiabá ver, né, o prédio, a propriedade, no centro da cidade, um terreno de quase 2.000 metros quadrados, que hoje na época nós não conseguiríamos pagar. Eu lembro que nós penhoramos 100% da arrecadação da igreja numa parcela por 60 meses. Estão entendendo? 100% da parcela. E Deus começou a prover. Hoje nós experimentamos do favor de Deus de uma maneira superabundante. Superabundante. Mas tudo isso é um processo do caminho do justo. Em todos esses momentos, o Senhor estava me aperfeiçoando, me quebrantando, me curando, me libertando, né? O Senhor estava me ensinando, o Senhor estava gerando humildade na minha vida, o Senhor estava gerando dependência dEle total, o Senhor estava, né, me esvaziando de mim mesmo, para que Ele pudesse me encher, para que tudo que eu faça não seja nenhuma glória para mim, mas toda a glória seja para Ele, né, para que o nome dEle seja glorificado. Glorificado. Então, se você está passando por qualquer processo, saiba que o Senhor, Ele está fazendo a luz dEle brilhar na sua vida, até que seja dia perfeito. Aleluia. Nós vamos terminar falando do dia perfeito daqui a um pouquinho, porque há um dia perfeito, há um dia que você experimenta dessa graça, e você vai entender isto, né? Então essa é o caminho para a vereda do justo. A cada aprovação a sua luz brilha mais e mais. Vamos ver algumas coisas. Primeiro, saiba discernir a porta, né? Saiba discernir a porta. João 10, 9 e 11. Saiba discernir a porta. Saiba discernir o caminho que você está nele. Jesus disse: eu sou a porta. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Pastagem aqui é o quê? Cuidado, suprimento, abundância, vida plena. João 10, 10. Não é? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou vida plena. Todo aquele que entra por Jesus vai experimentar disso. Então, se você não está experimentando nesse momento, você fala assim: ah, pastor, o senhor está pregando uma utopia, não é? É uma utopia, porque eu não estou vivendo essa verdade, eu não estou vivendo essa realidade que estás pregando. Diga comigo: eu não estou vivendo ainda. Eu gosto muito disso, né? Eu não estou vivendo ainda, mas você vai viver. Você vai viver, vai viver. Saiba disso. Por quê? Porque você entrou pela porta, né? Você entrou por esse caminho. O verso 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Ele é a porta, Ele é a entrada de nossas vidas, né? O Senhor Jesus é quem abriu o caminho. Antes dele todos estávamos perdidos e longe da graça de Deus, mas através dele nós fomos reconciliados com Deus e salvos da ira de Deus, e salvos de sermos condenados eternamente. Por isso hoje você não tem que viver mais debaixo de condenação. Amém? Não viva debaixo de condenação. O diabo, ele é astuto, não é? Ele veio para roubar. E a primeira coisa que ele rouba da sua vida são essa sua identidade. Entendeu? Ele vai te roubar a sua identidade de filho e de filha amado de Deus. Ele vai roubar a sua identidade de justo e de justificado do Senhor. Ele vai roubar a sua identidade de santo. Ele vai roubar a sua posição em Cristo Jesus. Porque quando ele tira isso, ele te destrói. Porque aí vai vir culpa, vai vir condenação sobre a sua vida. O que diz a palavra em Romanos 8? Portanto, agora nenhuma condenação há para... Aleluia!
Aleluia! Você está em Cristo Jesus, amém? E se você está nos ouvindo e ainda não está em Cristo Jesus, seja online ou seja presencialmente aqui, esse é o dia de você receber o Senhor Jesus na sua vida. Esse é o dia de o sangue de Jesus te lavar e te purificar. Esse é o dia de você entrar para estar em Cristo Jesus. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus já não há mais condenação para a vida dele. Porque agora, quando o inimigo olha, ele não vê mais você, ele vê quem? O sangue de Jesus. Você está coberto, você está protegido, né? Quando ele tenta te atacar, ele não vai mais te atacar e te atingir, porque ele vai atingir a Cristo que está em você. E Cristo que está em você tem poder para curar, poder para repelir, né? Todo ataque. Ele tem poder para destruir as obras do diabo. É isso que a palavra do Senhor diz, né? Jesus dizendo: para isso eu vim. Para quê? Para destruir as obras do diabo. As obras do diabo estão sendo destruídas na sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Porque você já entrou pela porta, você está no caminho, né? E a porta aqui é chamada Porta das Ovelhas. É interessante que a Porta das Ovelhas era a menor das 12 portas que tinha em Jerusalém. Por que ela era menor? Porque não era para passar nem outros animais e não era para passar nem pessoas. Era para passar só ovelhas. Daí vem a expressão, a porta estreita, a porta das ovelhas. E naquela porta, as pessoas que iam oferecer o sacrifício, chegavam com as ovelhas, e as ovelhas entravam por aquela porta, e elas caminhavam, tinham 5 tanques, onde elas eram lavadas, purificadas nesses tanques, até chegar ao templo, na mão do sacerdote, para que fosse então oferecida em sacrifício. Não é bonito isso? Você é a ovelha, amém? Você entrou pela porta. O Senhor está nos purificando. 5 tanques. É ou não é? Você lembra quando você era novo convertido? Não é? A sua segurança facilmente se abalava. Não é? Qualquer notícia você já ficava todo angustiado. Não é? Qualquer coisa que acontecia, você já pensava em desanimar. Eu lembro de um irmão muito querido, Francisco Asvolinski. Há mais de 20 anos está na igreja. Eu me lembro quando ele se converteu. Ele se converteu, na época nós tínhamos grupos familiares, né? Num grupo familiar, foi na igreja e tal, ele estava animado, ele era muito empolgado, sempre foi muito empolgado. E aí, de repente, por 2 semanas, ele não apareceu no culto, e nem na reunião do grupo. Falei, alguma coisa está errada. Fui visitar o irmão Francisco. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: pastor, o senhor aqui e tal. Pois é, Francisco, eu não te vi lá esses dias, como que você está? Aí ele falou assim: pastor, eu acho que eu não sirvo para ser crente. Eu falei, Francisco, o que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, ele deve ter caído em algo grave, né? Ele falou assim, não, eu sou assim popular, eu gosto de contar piada, e quando eu vejo, eu já estou contando umas piadas sujas de novo. E todo mundo já fica olhando. Aí eu falo, cara, mas você agora é crente, você não pode contar piada suja. E ele falou, eu não resisto, pastor, eu conto piada suja e tal. Ele estava todo condenado. Estão me entendendo? Todo cheio de culpa e todo condenado. Eu falei, Francisco, é só isso, Francisco? Eu pensei que ele estava afundado em outras coisas, né? Ele falou, é isso, pastor? Isso não é grave? Eu falei, tem uma gravidade, mas isso não vai te afastar de Jesus, querido. Jesus é maior do que essas suas piadas. Está entendendo? Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que o cara que é o assassino, que é o estuprador. Jesus perdoa toda essa galera. O sangue dele tem poder para perdoar, purificar todo o pecado e nos libertar de toda a injustiça. É ou não é? Abrir 1 João, exatamente, né, capítulo 1, verso 7, depois o 2, 1 e 2, né? 1, 7 diz assim, né? Se temos comunhão uns com os outros, né? O sangue de Jesus, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é andar juntos, transparente, falando. Eu falei, a única coisa que seu erro é você se afastar, querido. Você não pode se afastar, você tem que estar junto.
Porque quando você está junto, você fala, você confessa, você está fazendo aqui, né? E quando você fala, confessa, a luz vem, purifica, o sangue passa, você é lavado de novo, você levanta de novo, né? E caminha, e capítulo 2, verso 1 diz assim, se nós temos cometido pecado, né? Nós temos um advogado, que ele advoga as nossas causas diante do Pai, diante de Deus. Eu falei, você tem um defensor seu, ele está lá para te defender, não fuja dele, pelo contrário, quando você errar, você vai para ele. Estão comigo, sim ou não, queridos? Você vai para ele, é o contrário, porque tem irmão que quando comete qualquer deslize, em vez de ir para o advogado, ele vai para onde? Para o acusador. Essa é a destruição do crente. Aí naquele dia ele falou assim, pastor, que bom, então Jesus me perdoa de novo? Ele te perdoa hoje e sempre, meu filho. Ele voltou para o culto, voltou para a igreja, né? Depois de uns meses eu conversando com ele, falei, e aí Francisco, como estão as piadas lá, Francisco? Aí ele falou assim, pastor, eu ainda contei umas, mas aí quando eu contava eu lembrava, né? Que eu agora já sou justo, né? Que eu agora tenho um advogado. Eu falava com ele, falou, Senhor, me ajuda aí, eu não quero mais esse negócio. E nunca mais ele contou esse tipo de piada, amém? Se tornou um evangelista, se tornou um líder de célula, né? Cresceu e está até hoje lá, firme na igreja, para a glória do Senhor Jesus. Você está entendendo? É o processo, é o tanque, né? O primeiro tanque tira só a sujeira grossa, não é assim? O segundo, tirava mais um pouco. O terceiro, aí colocava, né, água sanitária. Né? E o quarto, é um processo. Você está no processo, amém? Você está num processo. O que eu quero dizer para você é, não desista, amém? Não volte atrás. Nesse período, muitos cristãos estão desistindo. Você que está me ouvindo às vezes online, você está desanimado. Você não tem conseguido voltar a congregar. Você não tem conseguido chegar de novo na comunhão, na luz dos irmãos. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Não se afaste. Não retroceda. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos, que vamos para frente. Toca na pessoa do seu lado e diz, você vai avançar, meu irmão. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar em Cristo Jesus. Aleluia! Essa igreja vai avançar em Cristo Jesus. Aleluias! 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 Vocês são filhos, não é? Gálatas 4, 5 a 7 diz, para resgatar os que estavam sob a lei é o pecado, a lei é a condenação, né? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Estão comigo? Há um Espírito que mora dentro de você e de mim, é o Espírito de Jesus, o Espírito do seu Filho. Esse Espírito diz que ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai, não é? Paizinho, Pai de amor, Pai querido, aleluia. Eu tenho afirmado algumas coisas tão boas, né? Uma delas é que quem tem pai nunca fica desamparado, concorda sim ou não? Quem tem pai nunca fica desamparado. Tempo atrás, fiquei chateado com os irmãos, porque os filhos deles aprontavam, saía, né, e bagunçava tudo. Quando eles entravam em aperto lá, corria para cá, o pai bancava a conta. Eu falei, irmão, até quando você vai bancar a conta? Esse guri nunca vai aprender. Aí ele falou assim, não pastor, eu sou pai. Eu sou pai. Quem tem pai, quem é pai não desampara seus filhos. Estão me entendendo, sim ou não? Imagina se toda vez que eu voltasse para Deus, Deus falasse assim, vai lá, você que fez a caca, você que resolve a caca. Você que fez o problema, você que resolve o problema. Mas não é isso que Deus faz conosco. Ele fala, vem para cá,
eu vou cuidar de você. Eu vou pagar a conta. Eu já paguei a conta, né? Vem para cá. Porque quem tem pai não fica desamparado. Cuiabano acha que não existe lugar no mundo que faça frio. Porque lá só é calor. Então, aí eu vim ontem para cá, nem pensei nesse negócio de frio, de blusa, né? Aí, arrumei as roupinhas de verão, porque lá é 100% verão, e vim para São Paulo. Cheguei, estava um sol bonito, né? Cheguei por volta das 11 da manhã, feliz, falei, que bom, estou em casa. O pastor Rodrigo me prega, a gente vai almoçar. Aí falou assim, pastor, o senhor não... Aí eu falei, Rodrigo, eu esqueci desse negócio de blusa, né, tal. Aí ele falou assim, pastor, vai esfriar. Vai esfriar. Aí eu falei, e agora? Né? Falei, passa numa loja aí para eu comprar uma blusa. Falei, não, a gente vai arrumar uma blusa. E aí fui visitar, né, um dos nossos pais, pastor Dorivaldo, né, a irmã Lourdes, ontem à tarde, fazia tempo que eu não os via. Aí quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, falou, você veio... E aí já começou a cair, né, a temperatura para o final da tarde. Eu falei, eu estou lá em Cuiabá, eu esqueço desse negócio de frio. Ele levantou, foi lá dentro, pegou a melhor blusa dele, trouxe para mim, que eu comprei na Argentina, Antílope, blá, 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 fez um maior negócio da blusa, e falou, é para você, meu filho, usar, porque quem tem pai não fica desamparado. Estão entendendo? Quem tem pai não fica desamparado. Você imagina que um pai da terra faz o que faz por um filho. Imagina o Pai Celestial. Que ele disse, se homens que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará tudo aquilo que você pedir. Né? Lucas diz, dará o Espírito Santo a quem buscar. Dará. Meu pai está vivo, completou 90 anos, um homem muito sério e tal. Mas um dos nossos irmãos aprontou muito. Ele se envolveu com drogas aos 14 anos, nunca conseguiu sair, casa de recuperação, converteu, ficava tempo bem, tempo ruim, até que ele deu muito trabalho para meus pais, para minha mãe, muita tristeza. Mas com 50 anos ele teve um AVC em decorrência, em parte dos excessos da vida que ele viveu. E ele estava em Santa Catarina, já estava aposentado, morando em Balneário Camboriú. E ele teve esse AVC, e ele teve uma perda de oxigênio no cérebro, ele entrou em coma, e ele foi internado em coma lá no hospital, sem qualquer perspectiva de voltar. Meu pai estava nessa propriedade, nessa pequeno sítio, essa pequena fazenda, ele tinha comprado gado, colocado gado, ele estava no auge do cumprimento do seu sonho, alguns meses que ele tinha terminado de cumprir um processo, um propósito na vida dele. Meu pai nos chamou, eu e meu irmão mais velho, para nós irmos terminar o curral, porque naquela semana seguinte ele estaria vendendo o gado e ele estaria se mudando para Santa Catarina com a minha mãe, para ficar do lado do meu irmão. E foi o que ele fez. Ele vendeu o gado, que era o sonho dele, alugou uma kitnet em frente ao hospital, e ele e a minha mãe mudaram para lá. E ficaram quase 3 meses acompanhando o meu irmão, até que nós conseguimos uma remoção dele para Cuiabá. E ele ficou mais ainda, ele ficou 11 meses naquele estado de coma, até que veio a falecer lá em Cuiabá. Quem tem pai não fica desamparado. Um homem sistemático, o filho que mais deu trabalho para ele, quando precisou, moveu-se por inteiro para estar com seu filho. Homens que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Você está no caminho dos justos, você está na vereda dos justos, você tem pai. Você é justificado. Pede para Ele, chega para Ele, fale com Ele, né? Caminha com Ele, se quebrante diante dEle, não é? O Senhor é com você. Eu amo o Salmo 23, porque ele fala assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me resgatam, me consolam. Até ali, o Salmo 23 está falando de Deus para com ele, certo? Está dizendo, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha. E ele vai falando de tudo que o Senhor faz, né? Lá diz mais, guia-me, é o Senhor, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas aí quando chega nesse texto, não é o Senhor quem faz, é o indivíduo que faz, é o salmista. Ele fala, ainda que você, está me entendendo, sim ou não? Ainda que eu ande, mesmo que você tomou a decisão errada, o Senhor está lá com você. Eu sei que isso dá um tranco na cabeça de muita teologia. Entendeu? Dá um tranco na cabeça de muitos teólogos. Mas quando o seu filho é rebelde e apronta, ele deixa de ser seu filho? Ele vai lá. Eu estou falando porque quando eu me desviei da igreja, com 14 anos, 15 anos, todo lugar que eu ia, naquela época não tinha ainda muita bagunça para jovens, mas tinha no carnaval tinha o tal do matinê. Quem é da minha época? Que era assim para adolescente, jovenzinho, e eu me lembro que eu estava lá no matinê. Aí alguém me ofereceu cigarro, eu peguei o cigarro. Ofereceram bebida, eu peguei a bebida. E já estava entrando por aquele caminho. Em algum momento, lá naquele lugar, Deus me tocou. Deus falou comigo, você não é daqui. E eu continuei insistindo por esse caminho, Um dia, voltando para casa, cheguei em casa mancando com poliomielite. Minha vida foi transformada a partir daquele dia. Eu estava num caminho, o Senhor quebrou as minhas pernas para que eu voltasse para o caminho dele. Ainda que você está andando nesse lugar que você não está entendendo, ainda que você está vivendo num lugar de escuridão, o Senhor, a luz dele está lá te chamando. A presença dele está lá falando, vem filho, não fica mais aí. Não fica mais aí. Esse é o vale da sombra da morte. Ele está com o cajado, né? A palavra diz que ele é o cajado e o bordão, né? Você sabe, um é para puxar e o outro é para disciplinar, não é? O Senhor me disciplinou e me puxou, me resgatou e me transformou quando eu estava no vale da sombra da morte. A maioria dos meus amigos daquele matinê estão mortos há décadas. Há décadas. A maioria. Uns se tornaram traficantes, chefes de quadrilha. Era só a turma boa. Esse era o meu caminho. Eu era para estar lá. Mas a graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor te alcança. Eu quero caminhar para o final dizendo para você que há um que te justificou, né? Nós não somos melhorados, nós somos transformados. Tem muitos cristãos que estão vivendo como pessoas melhoradas. Pastor, minha vida melhorou muito quando eu vim para a igreja, quando eu vim para Cristo. É certo ou não? É certo, mas não é tudo. Estão comigo? Tem muita gente que melhora a vida sem estar em Cristo. Porque em Cristo é transformação. Conhece essa ilustração? Tinha uma família que tinha uma família de gatos e de cachorros. Aconteceu que pariu tanto a cachorra quanto a gata. E aí nasceram os filhotinhos. E a gata morreu. E os filhotinhos, os gatinhos, foram amamentar na cachorra. E a cachorra permitiu. E eles cresceram, os gatinhos cresceram como cachorrinhos. Os seus irmãozinhos cachorros, juntos, mamando na mesma mãe. E eles cresceram e se tornaram adultos, assim. E os gatinhos se tornaram domesticados como se fossem cachorrinhos. Até um dia que uns gatos da vizinhança apareceram por ali, andando sobre o muro, pulando de lá para cá,
pulava na árvore, descia, atacava os passarinhos e tal. E os gatos, que foram criados como cachorro, começaram a olhar para aquilo e ficaram admirados que essas coisas era para gato fazer. Não era para ficar igual o cachorro ali limitado no chão, não é? E aí, um deles começou a tentar fazer o que os gatos faziam. E logo ele percebeu que isso era próprio dele. Então ele começou a subir nas árvores, o outro também, e os gatinhos começaram a subir no muro. E eles então aprenderam a ser gatos. Por quê? Porque a natureza deles era a natureza de gatos, não natureza de cachorros. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos domesticou. E nós passamos a viver de maneira limitada por causa do pecado. O diabo nos enredou. Ele passou a ser nosso pai. E nós passamos, a ser os filhos dele, não é certo? Os filhos da mentira. Então, para aquele que não tem Jesus, mentir é normal. Por quê? Porque ele foi domesticado. É como aquele gato que cresceu no meio dos cachorros. Assim, éramos nós vivendo na velha natureza, chamado de homem natural. Nós vivíamos naquela vida que não éramos para nós viver. Por quê? Porque a nossa natureza é divina. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Mas um dia Jesus veio. Vou usar a ilustração, perdoa-me aqui, o gato andando sobre as águas, sobre os muros. É ou não é? Vivendo sem pecado, cheio de plenitude, de sabedoria, da divindade nele, da natureza de Deus expressa nele. A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que nós não podíamos ver, porque Deus é invisível, nós conseguimos ver através de Jesus. E Jesus agora ele vai se tornar quem? Ele vai se tornar o primogênito de muitos irmãos. E nós vamos olhar para Cristo agora e vamos ver que essa é a natureza pela qual nós fomos criados para viver. Então você foi chamado para uma vida plena, uma vida cheias de aventuras no reino de Deus, para viver na plenitude de Deus, para subir, para voar, para viver numa dimensão poderosa do Espírito, uma dimensão cheia de Deus e da vida de Deus. Você crê? Diga amém. Por isso que nós precisamos congregar, porque aqui estão os gatos maduros. Você está entendendo? Aqui é o pessoal que já anda em cima do muro. Aqui é o pessoal que já anda sobre as águas. Aqui é o pessoal que já, a natureza divina já está formada e sendo formada. Aqui estão aqueles que são os irmãos mais velhos, que já têm mais maturidade, que podem ensinar, que podem andar junto, que podem mostrar o caminho certo, que pode mostrar a decisão certa, que pode mostrar como você pode viver como um verdadeiro filho e filha de Deus. Por isso que quando a gente para de congregar, a gente perde o caminho da maturidade. A gente tem a tendência de se isolar e nós vamos regredindo para a velha vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Amém? Eu quero que você pegue isso para você e viva dessa forma. E por último, saiba que esse processo é divino, progressivo e leva tempo. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Às vezes começa como hoje, não é? Um dia nublado, frio, mas vai passar. É ou não é? O sol brilha aqui em São Paulo algum dia? Brilha ou não brilha? Brilha. Então, nem todos os dias serão assim nublados e cinzentos. Vai ter o dia que o sol vai brilhar. Estão entendendo? Há dias lá em Cuiabá que o sol já nasce. Se você não tiver com protetor solar, ele já está te queimando nas primeiras horas. Há dias que você vai levantar assim, voando. O sol está brilhando. Há dias e dias. É o processo, é o caminho. Tem uma expressão chamada crisálida. Não sei se vocês conhecem, é o processo de se tornar uma borboleta. O estágio de lagarta dura cerca de 27 dias.
Eu não sei se vai conseguir projetar umas fotos para você, mas o primeiro estágio, ele é o estágio de uma lagarta, ela tem uma coloração, um pelinho meio escuro. Passa alguns dias. O segundo estágio, ela tem um pelinho branco. O terceiro estágio, ela já perdeu os pelos, se tornou uma lagarta. Esse processo todo dura, em média, 27 dias. Nesta etapa, ela vai crescendo até ficar com em torno de 8 centímetros, que é aquela que apareceu lá. Volta às anteriores, só para o pessoal ver, bem rapidinho assim. Ó, esse é o primeiro estágio, tá vendo? Ela é escura, o pelinho é escuro. Ela está com 3, 4 dias aí. Passa para frente, ali ela já está com os pelinhos brancos, não é? Aí depois ela vai se tornar a lagarta. Isso demora mais de 20 dias, esse processo, para ela chegar nesse estágio, Aí ela fica mais 3 dias para tecer o casulo. Você vai lá na frente, você vai ver o casulo, que é aquele ali, que é ela passa 3 dias tecendo esse lugar que ela vai ficar dentro dele. E depois ela fica, em média, 13 dias dentro do casulo, até emergir a mariposa, Isso aqui é mais uma expressão do bicho da seda, A mariposa ou os tipos de borboletas. Algumas é mais rápido, outras mais lenta. Então ela sai do casulo, certo? E sai ali a borboleta, a mariposa. Interessante que para uma borboleta nascer e voar, pode colocar a foto seguinte, Está lá o processinho, Para ela voar, demora, em média, 43 dias. 43 dias, o processo todo. E algumas, que é da família das, acho que é efemerópolas, alguma coisa parecida, que vem da palavra efêmeras, elas só duram a vida dela só um dia. Todo esse processo para resplandecer em beleza, no seu esplendor, por um dia. E as mais duráveis duram 25 dias. O que isso nos ensina? Que às vezes a gente só quer o brilho, é ou não é? A gente só quer a beleza. Mas o processo é quase o dobro do que o brilho. Isso nos ensina uma profunda lição. Qual que é a lição? Você precisa se alegrar, viver plenamente durante o processo. Durante o processo. Durante o processo. Eu vivo de processos em processos o tempo todo. O tempo todo. Interessante isso. Porque não há descanso, vamos dizer assim, sabe? Não há descanso, sempre é um novo desafio. Agora nós estamos desafiados lá para retomar, como todo mundo, retomar nossas células, retomar o evangelismo. Esse final de semana aconteceu o primeiro encontro com Deus na nossa chácara, depois de 2 anos e meio. Conseguimos fazer, os irmãos estão animados lá, uns 25, 30 novas pessoas no encontro, e o pessoal está lá empolgado, porque está evangelizando depois de 2 anos e pouco. Um processo para gerar isso, um processo para gerar, uma pressão para gerar. Em 2 anos nossos prédios ficaram decadentes, infiltração, porque não estavam usando, Então, aí agora tendo que reformar, estamos numa reforma grande de novo lá no nosso prédio, pressão financeira, tanta coisa acontecendo, o tempo todo. Mas eu quero dizer para você, você sabe o que eu aprendi? A minha alegria e o meu descanso está em viver o processo. Porque o processo é tão precioso quanto o dia, o dia da beleza, o dia da alegria. Estão comigo, sim ou não? Vocês aqui de Vila Moraes vão entrar no processo de uma construção. É um processo. Ele é longo, às vezes, ele é desafiador, ele é pressionador. Mas viva hoje com alegria e com descanso. Com descanso. Estão me entendendo? Eu aprendi tanto, porque no outro tempo eu não viria para estar nessa cerimônia e não chegaria aqui para estar com os irmãos. Por quê? Porque no outro tempo eu ia falar assim, não, eu tenho que estar aqui. Nós estamos no meio, vai ter culto domingo, vai ter, vai estar não sei o quê. Eu preciso estar aqui, eu tenho que acompanhar esse negócio e tal e tal. Mas eu sei que eu posso descansar no Senhor. Os irmãos ficaram lá, fizeram o que foi possível. E nós vamos fazer o culto hoje à noite, na maneira do que foi possível. Estão comigo? Da maneira que foi possível. Não ficou pronta a iluminação, não ficou pronto o palco direito, faltou isso, faltou aquilo outro. Mas nós estamos celebrando tudo.
Nós estamos celebrando, né? Nós estamos celebrando o que já foi feito, nós já estamos celebrando a pintura nova, nós já estamos celebrando, né, o que está conseguindo. Nossa projeção vai ser hoje uma TVzinha só aqui, assim, para o povo, porque o projetor está sendo feito uma tela maior, wide screen, é isso que é a palavra? Né? Que vão ser 2 projetores e tal, um negócio bonito que estão fazendo para renovar, para tal, né? Mas só a esperança do que vai ter já me alegra o coração, amém? A Bíblia diz que assim como uma mãe gestante, né, sofre todo o processo e as dores do parto, mas se alegra com a criança que vai nascer. Viva hoje mais um dia perfeito, amém? Eu termino com o texto de Paulo, dizendo: prossigo para o alvo, Filipenses 3, 14, 16, Filipenses 3, 14, 16, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Diga comigo, somos perfeitos. Somos perfeitos. Todos, pois, que somos perfeitos, ele diz, tenhamos este sentimento, tenhamos essa percepção e essa vida. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. De outro modo, se vocês pensam que são imperfeitos, Deus vai esclarecer para vocês. E eu estou aqui para ajudar você a te esclarecer. Que você já é justo, você já é puro, você já é santo, você já é perfeito. E aí ele diz assim, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O que é que você tem alcançado? O que é que você já alcançou de Deus? Qual a revelação que Deus já te deu? Qual o apocalipse que Ele já trouxe para você? Qual a revelação que Ele tem trazido para você? Ele tem trazido a revelação de que você é salvo. Viva como salvo. Ele tem trazido a revelação que você é liberto. Viva como liberto. Ele tem trazido a revelação que você é santo. Viva como santo. Ele tem trazido a revelação para você de que Ele é suficiente para a sua vida e você tem tudo nele. Viva com a suficiência de Deus na sua vida e receba tudo que Ele tem para você. Você tem a revelação de que Ele veio dar uma vida plena, uma vida abundante. Viva com a vida plena e a vida abundante. Ele tem dado a revelação para você que você é cheio do Espírito de Deus. Viva cheio do Espírito de Deus. Porque, pastor Rodrigo, o dia perfeito é a vida no Espírito. O Senhor me revelou isso. O Senhor me tocou no meu coração. O dia perfeito é a vida no Espírito. Por quê? Porque Ele fala assim, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência, o desejo da carne. O dia perfeito é a vida no Espírito. E hoje, nessa manhã, você vai experimentar mais uma porção do Espírito de Deus na sua vida.